Carreira finalizada, então finalizei com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Vamos começar então nossa próxima carreira, que vai ser a 20ª. 1, 2, 3, 4 correntinhas que vão ficar correspondendo a um ponto alto mais uma correntinha de separação. Agora, nós vamos vir aqui no ponto central daqueles 3 pontos altos que a gente tem. Então, aqui no central, nós vamos fazer sobre ele 3 pontos altos separados por uma correntinha. Então, esse aqui que eu fiz agora ficou em cima do primeiro daqueles 3 pontos altos, que ficou um ponto alto mais uma correntinha de separação. Vamos laçar nosso fio e vamos vir aqui no central e nós vamos fazer 3 pontos altos separados por uma correntinha sobre ele. Então, um ponto alto, uma correntinha. 2 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha de separação. Laço o fio, vem aqui no terceiro e último ponto daqueles 3 pontos altos de base e faz sobre ele um ponto alto, uma correntinha de separação. Agora, nós vamos vir aqui no nosso mini motivo abacaxi e nós vamos começar a diminuir esses 3 pontos altos relevos que a gente tem. Então, a gente vem no primeiro e faz ele normalmente. Vamos fazer sobre ele um ponto alto relevo. Agora, nos próximos 2, a gente vai fazer o que? A gente vai fazer a diminuição. Então, a gente vai fazer os 2 pontos altos relevos fechados juntos, da mesma forma que a gente está fazendo aqui no motivo grande. Então, a gente vem aqui no segundo ponto de base relevo dos 3, né? Então, vamos fazer sobre ele o meio ponto alto relevo, deixando a última alcinha na agulha. Vamos vir aqui no próximo ponto de base, vamos fazer a mesma coisa, o ponto alto relevo, deixando a última alcinha na agulha. Quando a gente tiver com as 3 alcinhas, a gente tira tudo de uma vez só, uma correntinha de separação. No outro lado, é a mesma coisa. Sempre, como aqui no motivo grande, as diminuições sempre ficam próximas ao centro do nosso motivo. Então, vem aqui no primeiro ponto de base e faz o meio ponto alto relevo, deixando a última alcinha da agulha. No próximo ponto de base é a mesma coisa. Ficamos com 3 alcinhas, tiramos tudo de uma vez só. Próximo ponto alto de base, relevo, a gente faz o ponto alto relevo sobre ele. Lembrando que a gente continua fazendo os pontos altos relevos, tá? Uma correntinha de separação, chegamos novamente naqueles 3 pontos altos entre um motivo e outro. Então, no primeiro ponto de base, nós vamos fazer sobre ele um ponto alto, uma correntinha de separação. Agora, no segundo, que é o ponto central, nós vamos fazer 3 pontos altos sobre eles, separados por uma correntinha. Então, primeiro ponto alto, uma correntinha. Segundo ponto alto, uma correntinha. Terceiro ponto alto, uma correntinha. Vamos vir no terceiro ponto alto de base e vamos fazer um ponto alto sobre ele, uma correntinha, ficando assim. Chegamos novamente no nosso motivo abacaxi grande. Então, nós vamos fazer os 2 primeiros pontos de base, nós vamos fazer eles normalmente. Ponto alto relevo sobre cada um deles, no primeiro e no segundo. Agora, vamos fazer a nossa diminuição. Então, vem no próximo ponto alto de base e faz o meio ponto alto relevo, deixando a última alcinha na agulha. Laço o fio, mesmo esquema, deixamos esse ponto para trás, pegamos somente, tem os 2 pontos altos fechados juntos, pegamos somente o que está mais próximo do centro e faz o meio ponto alto relevo. Agora, 3 alcinhas na agulha, tiramos tudo de uma vez só, uma correntinha de separação. Laço o fio. Aqui no meio, vamos fazer a diminuição do outro lado, mesmo esquema. A gente sempre, dos 2 pontos altos fechados juntos, a gente só pega o ponto que está mais próximo do centro e deixa o outro para trás. Vamos fazer o meio ponto alto, deixando a última alcinha da agulha. Próximo ponto de base, a mesma coisa. Agora, tira tudo de uma vez só. Os 2 próximos pontos de base, vamos fazer sobre cada um deles um ponto alto relevo. Uma correntinha de separação
E a gente recomeça fazendo que nem a gente fez aqui, um ponto alto, uma correntinha. Depois os 3 pontos altos no ponto central, separados por uma correntinha e um ponto alto no terceiro ponto de base. Então, nós vamos completar toda a nossa volta sempre nesse mesmo esquema, fazendo as diminuições no mini motivo abacaxi e no motivo maior. Eu vou completar a minha volta para a gente dar continuidade. Prontinho, terminamos nossa carreira, então. Agora, para nossa próxima, que vai ser a 21ª dessa terceira parte, nós vamos iniciar novamente com 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4, que vai ficar correspondendo a um ponto alto mais uma correntinha de separação. Agora, a gente tem aqui os 3 pontos altos separados por uma correntinha que foi feito sobre o mesmo ponto de base. Nós vamos vir aqui no primeiro e vamos fazer sobre ele um ponto alto, uma correntinha. Laço fio. Agora, aqui no ponto central daqueles 3, nós vamos fazer sobre ele 3 pontos altos separados por uma correntinha. Então, o primeiro, um ponto, uma correntinha. Segundo ponto, uma correntinha. Terceiro ponto, uma correntinha. Então, vai ficar assim. Próximo ponto alto de base, vamos fazer sobre ele um ponto alto, uma correntinha. Próximo ponto alto de base, um ponto alto, uma correntinha. Ficando assim. Chegamos, então, aqui no nosso mini motivo abacaxi. Vamos laçar o fio, vamos fazer a nossa diminuição. Então, aqui a gente tem o ponto alto relevo e os 2 pontos altos fechados juntos. Vamos ir aqui no primeiro, puxa o fio, ponto alto relevo, tá? Tira uma vez e deixa a última alcinha na agulha. Laço o fio, chegamos aqui nos 2 pontos altos relevos fechados juntos. A gente vai fazer o mesmo esquema que a gente faz aqui no motivo grande. Então, deixa esse ponto que tá fechado junto para trás e pega somente o ponto mais próximo do centro e faz o ponto alto relevo. Tira uma vez. Ficamos com as 3 alcinhas na agulha, agora tiramos tudo de uma vez só. Então, a gente ficou com um ponto alto, que é os 2 pontos altos fechados juntos. Uma correntinha de separação, outro lado a gente vai fazer a mesma coisa. Aqui nos 2 pontos altos fechados juntos, a gente só pega o ponto mais próximo do centro e faz o meio ponto alto, deixando a última alcinha na agulha. Aqui no último ponto de base, a mesma coisa. Ficando com as 3 alcinhas na agulha, a gente tira tudo de uma vez só. Uma correntinha de separação, vai aqui no próximo ponto alto de base, faz sobre ele um ponto alto, uma correntinha de separação. Próximo ponto alto de base, um ponto alto sobre ele, uma correntinha de separação. Aqui no ponto alto central, a gente vai fazer sobre ele 3 pontos altos separados por uma correntinha. Então, um ponto alto, uma correntinha. 2 pontos altos, uma correntinha. E o terceiro ponto alto, uma correntinha. Ficando assim. Vem no próximo ponto alto de base e faz sobre ele um ponto alto, uma correntinha. Próximo ponto alto de base, faz sobre ele um ponto alto, uma correntinha. Olha. Chegamos aqui no motivo abacaxi grande, então, vamos fazer nossa diminuição. Nós vamos fazer aqui no primeiro ponto alto de base, nós vamos fazer um ponto alto relevo normal. Então, vem sobre ele e faz o ponto alto relevo. No próximo, a gente vai iniciar nossa diminuição. Então, faz o meio ponto alto relevo, deixando a última alcinha na agulha. Laço o fio, vem aqui nos 2 pontos altos fechados juntos, pega somente o ponto alto que tá aqui no centro, próximo ao centro, e faz o meio ponto alto. Agora, com as 3 alcinhas, a gente tira tudo de uma vez só, uma correntinha de separação. Outro lado, a mesma coisa. Aqui nos 2 pontos altos fechados juntos, vamos pegar somente o ponto mais próximo e faz o meio ponto alto, deixando o outro para trás. Próximo ponto alto de base,
Fazemos o meio ponto alto relevo. Agora, tiramos tudo de uma vez só, fazendo a nossa diminuição. Próximo ponto alto relevo de base, um ponto alto relevo sobre ele. Uma correntinha de separação e recomeça fazendo como a gente fez aqui no início. Então, nós vamos trabalhar toda a nossa carreira dessa mesma forma. Ponto alto sobre ponto alto de base, uma correntinha de separação. Aqui no ponto alto de base do meio, a gente vai fazer sobre ele 3 pontos altos separados por uma correntinha. Nossa diminuição, nos pontos altos relevos, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui e depois a nossa diminuição aqui no motivo abacaxi. Então, eu vou dar toda a volta no meu tapete para a gente dar continuidade ao nosso trabalho. Terminamos mais uma carreira, então estamos chegando na finaleira do nosso centro de mesa. Faltam mais 3 carreiras para a gente terminar ele. Finalizei, então, com um ponto baixíssimo na terceira correntinha daquelas 4 correntinhas aqui do início. Nós vamos começar agora a nossa 22ª carreira. Vamos subir 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4, que vai ficar correspondendo a um ponto alto mais uma correntinha de separação. Aqui nessa parte aqui, nós vamos fazer sobre cada ponto alto de base, um ponto alto sobre ele separado por uma correntinha. Então, aqui no primeiro a gente já fez, que são essas 3 correntinhas mais uma de separação. Laço fio, próximo ponto alto de base, um ponto alto, uma correntinha. Laço fio, um ponto alto sobre ponto alto de base, uma correntinha de separação. Ponto alto sobre ponto alto de base, uma correntinha de separação. Ponto alto sobre ponto alto de base, uma correntinha de separação. Ponto alto sobre ponto alto de base, uma correntinha de separação. Ponto alto sobre ponto alto de base. Deixa eu arrumar aqui. Ponto alto sobre ponto alto de base, uma correntinha de separação. Então, nós tínhamos 7 pontos altos de base, ficamos com 7 pontos altos separados por uma correntinha. Chegamos aqui no nosso mini motivo abacaxi, vamos fazer nossa diminuição. Então, nós vamos vir aqui, nós temos 2 pontos altos fechados juntos de um lado e 2 do outro. Como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a gente vai fechar os 2 lados juntos. A gente não vai pegar os 2 pontos, a gente só vai pegar os pontos que estão mais próximos do centro. Os outros a gente vai deixar eles para trás. Então, laço fio, vem aqui no primeiro, vamos pegar somente o ponto alto que está próximo do centro do mini abacaxi e faz um meio ponto alto relevo, deixando a última alcinha na agulha. Laço fio, vai do outro lado e faz a mesma coisa, pega somente o ponto que está próximo do centro e faz o meio ponto alto relevo. Ficamos com as 3 alcinhas na agulha, vamos tirar tudo de uma vez só, ficando assim. Uma correntinha de separação, e agora a gente recomeça aqui nos 7 pontos altos de base, vamos fazer um ponto alto sobre cada um deles, separados por uma correntinha. No primeiro, deixa eu ajeitar aqui para não ficar batendo. No segundo, uma correntinha, no terceiro, uma correntinha, no quarto, uma correntinha, no quinto, uma correntinha, sexto, uma correntinha, sétimo, uma correntinha. Olha, ficou assim. Chegamos aqui no motivo abacaxi grande. E vamos fazer a nossa diminuição. Então, vamos ir aqui no primeiro ponto alto de base e vamos fazer sobre ele o nosso meio ponto alto relevo, deixando a última alcinha na agulha, laço o fio, vem aqui nos 2 pontos altos fechados juntos, pega somente o que está mais próximo do centro e faz o meio ponto alto relevo. Feito isso, ficamos com as 3 alcinhas na agulha e vamos fechar tudo de uma vez só. Uma correntinha de separação, vamos no outro lado e vamos fazer a mesma coisa. Laço o fio, vem aqui, pega o ponto alto que está mais próximo do centro, deixa o outro para trás e faz o meio ponto alto relevo,
deixando a última alcinha na agulha. Vamos pegar aqui o último ponto alto relevo de base. Meio ponto alto relevo, ficando com as 3 alcinhas na agulha, tira tudo de uma vez só. Uma correntinha de separação. Então, a gente ficou com 2 pontos altos fechados juntos de um lado e 2 pontos altos fechados juntos do outro. E a gente recomeça aqui fazendo ponto alto sobre ponto alto de base, como a gente fez no outro lado. Então, nós vamos trabalhando dessa forma toda a volta da nossa carreira. Vai ser sempre igual, não vai mudar nada. Então, aqui eu vou fazendo ponto alto sobre ponto de base, separados por uma correntinha. Depois, eu faço as minhas diminuições no mini motivo abacaxi e a próxima diminuição no motivo abacaxi. Sempre seguindo o mesmo padrão, não muda nada. Até chegarmos aqui no final da nossa carreira e finalizar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha daquelas 4 correntinhas do início. Então, vou terminar a minha volta para a gente prosseguir com o nosso vídeo. Prontinho, mais uma carreira terminada. Então, agora a gente vai iniciar a nossa penúltima carreira, que é a 23ª dessa terceira parte aqui do nosso trabalho. Vamos começar, então, vamos subir aqui 1, 2, 3 correntinhas, que vai ficar correspondendo a um ponto alto. Laço o fio, vem aqui na correntinha de separação entre um ponto alto e outro e faz dentro dela um ponto alto. Ponto de base, vamos fazer sobre ele um ponto alto. Laço o fio, correntinha de base, um ponto alto sobre ela. Laço o fio, ponto alto de base, um ponto alto sobre ele, correntinha de base, um ponto alto. Chegamos aqui no ponto alto central, tá? Nesse ponto alto, nós vamos fazer sobre ele 3 pontos altos. Então, vão ser 3 pontos altos no mesmo ponto de base. 1, 2, 3. 3 pontos altos no ponto central de base. Laço o fio, vem na correntinha de base e faz um ponto alto. Correntinha, ponto alto sobre ponto alto de base, ponto alto sobre correntinha de base. Ponto alto sobre ponto alto de base, ponto alto sobre correntinha de base. E agora, chegamos no último ponto alto e vamos fazer um ponto alto sobre ele. Vai ficar assim, ó. Então, vocês vão reparar que a gente só não vai fazer ponto alto no ponto, na correntinha, na primeira correntinha e na última, tá? A que vem depois do motivo abacaxi e a que vem antes, antes do motivo abacaxi. Então, são as únicas correntinhas que não vai ter ponto alto. Nós vamos ficar com um total de 3, 6, 9, 12, 15 pontos altos. Aqui. Aqui a gente não vai fazer correntinhas de separação, tá? A gente vai ir direto fazer um ponto. A gente vai pegar aqui os 2 pontos altos fechados juntos e vamos fazer sobre ele um ponto alto relevo. Então, passa a agulha por trás desses 2 pontos altos fechados juntos, sai aqui na frente, puxa o fio e faz um ponto alto relevo somente. Vai ficar assim. Agora, chegamos novamente aqui na parte dos pontos altos. Então, laço o fio, vem aqui no primeiro ponto alto de base e faz um ponto alto. Na correntinha, um ponto alto. No ponto alto de base, um ponto alto. Na correntinha, um ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto sobre correntinha. Chegamos aqui no ponto alto central, vamos fazer 3 pontos altos sobre ele. 1, 2, 3. Agora, continua. Ponto alto sobre correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre correntinha e ponto alto sobre ponto alto. Laço fio, aqui a gente vai finalizar o nosso motivo abacaxi maior. Então, a gente vai fazer como a gente fez aqui nesse mini abacaxi na carreira anterior. A gente laça o fio, aqui tem os 2 pontos altos relevos fechados juntos. A gente vem só naquele próximo ao centro e faz o meio ponto alto relevo, deixando a última alcinha na agulha. Laço o fio, vem no outro lado do motivo abacaxi e faz a mesma coisa. Pega somente o ponto alto que está mais próximo do centro
Puxa, faz o meio ponto, ficamos com as 3 alcinhas agulha. Agora, a gente tira tudo de uma vez só. Finalizamos assim o nosso motivo abacaxi. Laça o fio, vem aqui no primeiro ponto alto de base e faz sobre ele ponto alto. E a gente recomeça fazendo a mesma coisa que a gente fez aqui no outro lado. Então, nós vamos finalizar toda a nossa volta, sempre nesse mesmo jeito. Não muda nada, vai ser sempre igual. Lembrando que a gente fica com 15 pontos altos de aqui entre os pontos, os motivos abacaxi. Nossa, me embananei tudo agora. Tá? Então, eu vou finalizar a minha volta. Pronto, finalizamos mais uma carreira e chegamos na nossa última, que é a 24ª carreira da terceira parte aqui do nosso tapete. Ele tá ficando lindo, depois eu vou mostrar pra vocês ele todo aberto. Então, chegamos aqui na última carreira do nosso centro de mesa. Agora, essa carreira, ela é toda feita em picô. Então, eu vou fazer uma correntinha e vou voltar aqui nesse primeiro ponto alto de base, que são aquelas 3 correntinhas da carreira anterior, e vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Vou voltar aqui nesse ponto baixo, vou pegar essas 2 alcinhas aqui na frente que tem do ponto baixo, puxo o fio e faço um ponto baixo sobre ele, formando assim o meu primeiro picô. Pulo um ponto de base, vou no próximo e faço um ponto baixo. 3 correntinhas, volto pegando as 2 alcinhas da frente do meu ponto baixo, puxo o fio e faço um ponto baixo, fazendo o meu segundo picô. Pulo um ponto de base, vou no próximo, faço um ponto baixo, 3 correntinhas, volto pegando as alcinhas da frente do meu ponto baixo e faço outro ponto baixo. Pula um ponto de base, vai na próxima, faz um ponto baixo, 3 correntinhas, 2 alcinhas da frente do ponto baixo, faz o ponto baixo, formando o picô. Pula um ponto de base, sempre pulando um ponto de base, tá? Vem no próximo e faz um ponto baixo, o picô. Então, as 3 correntinhas, pega as 2 alcinhas da frente do ponto baixo e faz o ponto baixo. Pula um ponto de base, vai no próximo, faz o ponto baixo, as 3 correntinhas e faz o picô, fazendo outro ponto baixo sobre o ponto baixo. Pula um ponto de base, vai no próximo e faz a mesma coisa, um ponto baixo, 3 correntinhas, pega a alcinha da frente do ponto baixo e faz outro ponto baixo. Pula um ponto de base, vai no próximo e faz um ponto baixo, 3 correntinhas, pega as 2 alcinhas da frente do ponto baixo e faz, puxa o fio e faz outro ponto baixo. Pula um ponto de base que vai ser aquele ponto alto relevo. Então, vai no próximo e faz o ponto baixo e reinicia o outro lado. Ele vai ficando assim. Então, nós vamos fazer toda a nossa carreira dessa forma. Vai ser ponto baixo, picô, ponto baixo, picô. Sempre pulando um ponto de base. Vocês vão reparar que se vocês começarem aqui no primeiro, vocês sempre vão pular os pontos altos relevos, tá? Então, ponto baixo, picô, pula um ponto de base, ponto baixo, picô. Nós vamos fazer toda a nossa carreira dessa forma, sempre ponto baixo, picô, e sempre pulando um ponto de base, ó. Pula um ponto de base e vai no próximo. Toda a nossa volta vai ser dessa forma, até chegar no final, para finalizarmos o nosso centro de mesa. Cheguei, então, aqui no final da minha carreira, fiz meu último picô, e eu vou finalizar a carreira aqui no primeiro ponto baixo que a gente fez no início do nosso trabalho, da nossa carreira. Então, eu vou vir aqui e vou finalizar com um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai cortar nosso fio, arrematar o fio, esconder ele bem bonitinho, que está pronto o nosso centro de mesa. Quando eu vou cortar, fazer bem bonitinho e volto para mostrar para vocês ele, então, finalizado.
Terminei então nosso centro de mesa, cortei meu fio, arrematei. A minha mesa é um pouco pequena, então eu vou mostrando assim aos pouquinhos para vocês verem como que ele ficou. Ficou muito bonito. Vocês podem fazer a combinação de cores que vocês quiserem. Também, se quiserem, pode fazer de uma cor só, que vai ficar muito bonito. Eu vi uma vez um todo em branco, que ficou muito bonito. Até foi o que eu me baseei para conseguir tirar o modelo. Então, vocês podem estar utilizando as cores que vocês quiserem. Esse que ficou medindo com o fio Duna, 72 centímetros de diâmetro. Vocês podem estar fazendo com Anne, pode estar fazendo com um barbante 6, com o fio que vocês quiserem, tá? Ele fica muito bonito mesmo. Como vocês podem ver, tem as imagens que eu fiz dele na mesa, ele fica muito lindo. Espero que eu consiga ter passado para vocês, que vocês consigam ter entendido direitinho como fazer e consigam fazer o centro de mesa de vocês. Então, eu vou ficando por aqui. Quem gostou, não esquece de deixar um likezinho ali para mim. Qualquer comentário, qualquer dúvida, qualquer sugestão, vocês podem estar deixando nos comentários. Muito obrigada por vocês me acompanharem e até a nossa próxima aula.